Fala galera do canal, hoje aqui venho aqui no meio desse vídeo mostrar a vocês os contextos por detrás dessas duas entradas que eu tive no ShawSD, essa entrada aqui e essa segunda entrada aqui que está no tempo gráfico um pouco menor, está no M aqui, essa segunda entrada. Galera, qual foi o contexto por detrás dessas duas operações? Você sabe, eu postei já um vídeo que eu opero como erro de contextos, utilizando três técnicas: Wyckoff, SMC, que é Smart Money Concepts, um pouco de teoria de Elliott, para a gente, que é no caso as pernadas, né, de impulso e as pernadas de correção. Impulso, correção, impulso. Aí tem as contagens da onda, mas isso eu acho um pouco desnecessário. Como eu trabalho com reunião de contexto, toda entrada que eu faço no mercado, toda entrada, tanto de venda quanto de compra, tem que ter um contexto. Tem que ter uma reunião de técnicas. E qual foi a reunião de técnicas por trás dessas duas entradas? Vou explicar para vocês. Como vocês podem ver, aqui está marcado uma estrutura de Wyckoff. Que estrutura de Wyckoff é essa? Depois de uma queda, de uma grande queda, o mercado acumula antes de subir. No caso, isso aqui seria uma acumulação segundo Richard Wyckoff. Beleza. Para que o preço suba, é necessária uma causa. E todos nós sabemos, no mercado a gente tem a lei de causa e efeito, que foi Richard Wyckoff que criou, que é a pioneira. Qualquer lugar que você vê, para o mercado subir, por exemplo, mini dólar, no mercado B3. Para o mercado cair, é necessário desenvolver uma causa, mini índice. Para o mercado subir, é necessário uma causa, que é as lateralizações. Com isso em mente, antes que o mercado pudesse subir, desenvolver em alta, ele tinha que criar um contexto de alguma coisa. O mercado não subir do nada, ele pode até subir, questão de notícias, essas coisas. Mas não tem como pegar trade num negócio reto desse. O negócio é adivinhar o mercado. Voltando. O que é que o mercado fez? O mercado vinha caindo, parou aqui, nessa região, e deu essa grande pernada de alta. Aí já acende um sinal de alerta. Opa, demanda está entrando. Voltou a cair, normalmente caiu. E aqui, a partir daqui, a gente começa a perceber o comportamento de lateralização. Comecei a marcar essa estrutura a partir daqui, ó. Quando ele começou a ficar aqui assim, quando chegou aqui nessa faixa de preço, perdão, eu comecei a marcar a estrutura. E o que seriam esses eventos? Isso aqui é o PS, que se chama o preliminar suporte, que é aquela parada antes do mercado começar realmente acumular. Preliminar suporte. E aqui seria o selling climax, que seria aquele clímax de venda. Por exemplo, ali onde acabou meio que as vendas da oferta. Essa subida aqui, ó, que está circulada, a gente chama de AR, se chama reação automática. Rally automático, se diz. O mercado faz o rally automático, depois desce. Aqui se chama secondary test. Aqui a gente pode pegar um insight bastante interessante. Quando o secondary test é desenvolvido acima dos 50%, demonstra uma força de demanda. Já anota aí. Secundário teste acima da região de 50% da FIBO, da estrutura, é um índice que a demanda está forte. E isso tudo aqui, ó, preliminar suporte, secundário teste, AR, ST, primeiro ST, é desenvolvido na fase A da estrutura de acumulação. Fase A. Beleza. O mercado ainda continua de forma lateral. Aqui, nessa região circulada, ele faz um MSOW, que é um sinal de força. Força na demanda, empurrando o preço para cima. MSOW.
que é sinal de força. Tem um nome em inglês que eu até agora em mente, mas MSOW, deixa eu ver se eu acho o nome para vocês aqui. MSOW, aqui ó, Minor Thing of Strange. Não sou muito, não é muito, o inglês não é muito meu forte, mas eu vou tirar um print aqui do material didático, vou mostrar para vocês aqui ó, o MSOW. Ó, vou até ler aqui para vocês. Agora esse movimento acontecendo, porém o preço está gastando um pouco de tempo fora da estrutura. Como a gente pode ver, gastando tempo, perdão, gastando tempo fora da estrutura. Mas mesmo assim ele acaba retornando para ela depois, aqui ó, MSOW, retornou para ela. O fato do preço ter conseguido romper a resistência denota a princípio a força compradora bem forte, o que eu acabei explicando para vocês, força na demanda. Pagar, voltando para o material, pois o nível de resistência, que seria essa linha aqui, região de oferta, só é perfurado quando o preço vem se desenvolvendo com interesse. Lembre-se, a forma como o preço vem chegando na região é muito importante. Tá vendo? Aqui o preço mal encosta na região no suporte. No caso seria a região de demanda da estrutura. A região de demanda da estrutura, ele mal encosta, mal consegue chegar. E quando ele faz esse MSOW, é muito bom, porque ele demonstra força na demanda. Depois disso aqui tudo, ó, esses testes se chamam secundário teste. Aqui eu nomeei o ar, porque ele fura ainda a estrutura, dá aquela furada na estrutura. Que seria o ar, que seria aqui, ó. Estou com material didático aqui. O ar seria o up through, o ar seria isso aí. Que o nome É isso mesmo, galera. O T, o Uptrush, que é colocado aqui o A, mas o A é nas estruturas de distribuição. No caso é Uptrush. Ele fura ainda a região. Aqui, se ele fizesse, em vez de ele fizesse o MSW aqui, ó, aqui ainda seria o T. Mas como ele passou muito tempo de fora, seria MSW. Veio, secundário teste. Quando ele fura, ele faz o Uptrush, sinal de força também. Aqui é secundário teste, não rompe muito, secundário teste e secundário teste. Aqui, galera, toda essa zona aqui lateral é a fase B, é onde os institucionais compram muito, eles compram e vendem, mas aqui, por exemplo, como eles trabalham aqui nessa estrutura, numa estrutura dessa, eles compram 20, vendem 10, compram 20, vendem 10, compram 20, vendem 10. Aqui, no caso, eles acumularam quanto? Aqui 60, 30. No caso aqui, eles acumularam 30 posições aqui no mercado. Entendeu? Eles trabalham meio que assim. Né? Os institutos não compram de uma vez. Porque se ele comprasse de uma vez, o mercado explodia reto. Nem andava de lado. Que essa zona amarela aqui, eu deixei. Creek. Uma zona de valor. Porque ela é muito importante quando o mercado rompe ela. Aí quando ele vem testar a lateralidade, ele costuma parar no creek, que é o LPS. Aqui dá para montar posições a favor da estrutura. A gente diminui o tempo gráfico. Se ele, por exemplo, aqui, ó, quando ele vem aqui, se ele deixasse uma liquidez um pouco melhor aqui, dava para entrar no choque. Mas como não tem liquidez nenhuma, eu prefiro entrar no POI, que é a estrutura de continuidade. Essa aqui, ó, 1, 2, 3, rompeu. Aí no teste, aí tem a compra, stop embaixo para só o movimento. Como ele não fez, não entrei, tem gente que entra direto. Richard White também gostava de entrar direto na estrutura, colocava o stop abaixo, aqui ó, abaixo, surfava o movimento. Aqui ó, surfava esse movimento. Mas eu pessoalmente não gosto muito de entrar não.
Aqui, galera, como vocês podem perceber, vocês podem meio que achar estranho. Oxente. A, B. Cadê o C? Cadê a fase C? Então, nesse caso específico dessa estrutura, ele não fez a fase C. Vou pegar o print de uma estrutura completa, o diagrama completo da estrutura. Aqui, ó, da acumulação. Aqui, coloca o print aqui. Aqui seria o diagrama completo da estrutura de acumulação. O creek seria entre o A e o ST. Tá vendo? Creek. Ó, tá vendo? Lá é o A mesmo. É o A. O T é na acumulação, tá certo. O A. Aqui é o creek. Vamos lá. Aqui. O que seria a fase C? A fase C seria quando ele fura a linha de suporte para capturar a liquidez. E como a gente sabe, os traders varejistas costumam comprar na linha do suporte e vender na linha vender na linha da oferta, suporte, na linha do suporte. Aí quando ele faz essa fase C, é a fase dos spring, se chama spring. Ele faz essa fase justamente para capturar a liquidez desses traders que compram adiantado nessa região aqui. Mas como vocês podem ver nessa estrutura, ele acabou não fazendo. Deixa eu ver se eu acho uma estrutura de exemplo que ele captura a liquidez. O spring. Tá vendo? Ele fez aqui uma estrutura assim, captura a liquidez. E acho que aqui não vai estar marcado. Mas eu acho que ali deve estar marcado. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho uma estrutura aqui. Pronto. Bitcoin. Aqui. No caso, isso aqui seria o spring. Capturando a liquidez abaixo da linha do suporte. Vende no suporte. Tá vendo? Compra no suporte, vende na demanda. Compra no suporte, vende na demanda. Aí, nessa aqui, a princípio ele não desenvolveu a fase C. Mas, se desenvolvesse, ficava no top também para entrar aqui, ó, no choque. Que aqui não está no tempo gráfico maior, né? Deixa eu diminuir. Por exemplo, quando ele faz o choque, deixa eu botar no inimigo para ver. O choque seria o quê? Quando ele faz isso aqui, ó. Vem, 1, 2, 3, rompe. Aí o teste de rompe. Isso é uma forma de entrar no choque. Ou se não, esperar o rompeu aí. Mas no meu caso não foi o caso desse trade. Estou explicando, essa passo, aprofundado, para você entender a nomenclatura das estruturas. Aqui é o sócio, sinal de força, o SOS. Quando ele volta, esse teste aqui no Creek, a gente chama de LPS. O LPS, o Buick. O Buick também a gente chama. Depois faz o sócio. E aqui, galera, faz uma coisa muito interessante que eu queria mostrar para vocês. Eu nomeei aqui essa volta aqui, ó, a volta agressiva, como ordinário checkout. Mas também dá para ter deixado ele como LPS. Por quê? Porque o ordinário checkout ele costuma ser agressivo. E aqui ele foi querendo um pouco agressivo, mas ele costuma ser profundo para tirar os trades que estão bem posicionados. Por exemplo, comprar aqui, aqui, ó, entendeu? Ele serve justamente para tirar esses trades do movimento antes de explodir. No caso, aqui, o que é que eu vi na minha visão? Aqui ele estava reacumulando, que é quando ele faz a estrutura de distribuição, mas só que ele não distribui. É tipo uma reacumulação. Ele anda de lado, ó, passando mais tempo na parte de cima, quando ele vem para capturar a liquidez. E uma outra coisa importante que eu gosto de aproximar do contexto é pegar o volume profile, tracei até aqui, ó, onde ele comprei a estrutura, e ver onde ele vai dar. Justamente nesse order block. Order block de 15 minutos, aqui, ó, nesse order blockzinho. Aí reduzi o tempo gráfico, captura liquidez,
veio gerando o choque, que o choque não só pega em captura de liquidez. Deixa eu colocar aqui no replay de mercado, começar um novo, aqui ó. Mercado aqui, esperei ele vir, testar a região, testou a região, aqui, testou a região, ó, testou a região, fez o choque. Minha entrada seria na volta, no próximo candle. Quando ele volta para testar, aí minha compra seria aqui. Compra aqui, stop aqui embaixo. Só um replay de mercado para ver como faria montada de posição. Comprava algo aqui e no mínimo surfar um alvo de 3 para 1. Stop aqui, no mínimo surfar 3 para 1. Como aqui 3 para 1, marquei esses topinhos nivelados, eu coloquei como alvo esse topo aqui, ó. Aí deu um trade no 4 vezes o meu risco. Por exemplo, se eu arrisco 12 dólares, eu ganho 50. Se eu arrisco 100, eu ganho 400. Basicamente isso. Deixa eu surfar. Vou adiantar aqui, para o vídeo ficar, tá vendo? Quando ele chega no 2 para 1, eu costumo aqui colocar no 0 a 0. Coloco no 0 a 0, 3 no 0 a 0 e deixo ele andar. Demorou um pouquinho, enrolou, aí concluiu. Fecha a posição. Trade conclusivo. Esse foi o primeiro contexto desse trade, o contexto por trás desse trade. Vamos lá, relembrando. Estrutura de acumulação de Wyckoff. Rompeu. Quando ele veio testar no ordinário checkout, gerou liquidez antes de testar a estrutura no order block com volume profile, a POC do volume profile em cima do order block, gerou liquidez aqui, fez o choque, que é o gatilho de entrada, desenvolveu esse trade. Como para o vídeo não ficar muito longo, vou deixar esse segundo trade. Deixa eu sair do replay. Salvar não. Sair. Esse segundo trade aqui foi que eu peguei aqui, ó. Esse segundo trade. Qual foi aqui? Esse segundo trade aqui, ó. Esse que está circulado. Vou deixar para no próximo vídeo. Beleza? Valeu, galera. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seu amigo, seu amigo trader. Que, querendo ou não, cada vídeo desse a gente pega um insight para a gente somar no nosso operacional. E conta comigo, se inscreve e vamos que vamos.